Olá, meus amigos, estamos aí fazendo mais um vídeo, né? Seguindo aqui as nossas reflexões que temos feito nesse período aí de isolamento que estamos vivendo, falando um pouco sobre Bíblia, né? Falando da nossa fé, falando do ser, né? do cristão. Bom, o cristianismo ele não é como essas filosofias, né, que a gente encontra hoje, que estão muito em alta, essas filosofias do Oriente, aquela coisa de eu estar bem comigo mesmo, de entrar em mim e ficar nisso. Não. Nós somos cristãos e todos nós sabemos que Deus não faz uma aliança comigo, né, nem faz aliança com você. Deus ele faz uma aliança com um povo, né, do Antigo Testamento. A aliança de Deus é com Israel. E no Novo Testamento, essa aliança de Deus é em Cristo, né? É com a igreja, é com o novo Israel. Ora, sendo assim, eu entro na aliança com Deus se eu entrar no povo de Deus. E por aí a gente já percebe como o cristianismo hoje é muitas vezes mal entendido. Porque as pessoas pensam que religião é o que importa é eu e Jesus, Jesus e eu. Não existe isso, né? Ou não deveria ser assim, não deveria existir essa forma de pensar sobre o cristianismo. Existe Jesus e eu enquanto eu sou membro do povo de Deus. Ou seja, Jesus vem como Messias para fazer o quê? Para reunir o novo Israel. E morreu dizendo, é o cálice do meu sangue, é o sangue da aliança, a nova e eterna. É a primeira do Antigo Testamento, selada, né, com o sangue do Cordeiro, está lá no livro do Êxodo, né, o sangue do Cordeiro que é aspergido por Moisés sobre o povo, e a nova aliança que se dá em Jesus, em Cristo, com o seu sangue derramado na cruz. Enfim, né, eu me vejo cada vez mais próximo de Deus, quanto mais eu me sinto parte desse povo, né, da igreja. Por isso, o individualismo ele não combina com o cristianismo. No budismo, por exemplo, você não precisa fazer comunidade, você não precisa formar comunidade, você não precisa ser missionário, nada, né? É só fazer aqueles exercícios, né, para né, entrar em relaxamento e se sentir desapegado das coisas materiais, enfim. É uma coisa sua com a divindade. No hinduísmo também é a mesma coisa, né? Segue essa linha, mas no judaísmo e no cristianismo não. Nós somos parte de um povo, né? Somos membros de um povo, o povo da nova e eterna aliança. O que Jesus Cristo faz, né? Quando nos liberta é justamente para estarmos livres para os outros, para os membros da igreja. Cristo, o homem perfeito, ele faz o que? Ele nos abre para os outros e para toda a humanidade. É o que o Espírito Santo vai fazer em nós, né, durante a nossa caminhada, é justamente isso. O Espírito Santo, ele nos faz agir no sentido do homem perfeito, né, com os sentimentos do homem perfeito que é Jesus. Ele é o nosso modelo. Quando Deus nos cria, né, tá lá no livro do Gênesis, que a gente já falou um pouco sobre isso, ele nos cria a sua imagem. E quem é a imagem de Deus? Né? A imagem de Deus é Jesus, está lá em Colossenses, na carta de São Paulo, capítulo 1, versículo 15. Jesus, morto e ressuscitado, é a imagem do Deus invisível. Desde o início, quando Deus pensou, né, em criar o ser humano, em criar o homem e a mulher, ele pensou a partir de um modelo, e esse modelo é Jesus. Portanto, quanto mais eu me pareço com Jesus, quanto mais eu trago em mim os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus, mais eu sou eu. E aqui entra, né, vamos dizer assim, o nosso desafio ou a nossa dificuldade. Nós vivemos muitas vezes longe da gente, né, longe de nós mesmos. Vivemos em torno das coisas do mundo, do que acontece à nossa volta. Os monges, né, do deserto, né, os primeiros padres da igreja, eles costumavam dizer que na maioria das vezes nós vivemos uma dessemelhança, né, porque Deus nos criou a sua semelhança e nós perdemos, né, com o pecado essa semelhança. Eu serei eu mesmo quanto mais eu me parecer com Jesus. Ou seja, quanto mais eu tiver as atitudes de Jesus, os sentimentos de Jesus, mais eu serei eu.
E quanto mais eu for como Jesus sonhou, mais eu me abro para os outros e para a humanidade toda. É interessante, né, que o mundo hoje fala tanto em fraternidade, mas na maioria das vezes é sem essa experiência, né, de ter a Deus como Pai, o Pai de Jesus que se tornou meu Pai em Jesus. Porque sem isso, fraternidade fica como uma noção, vamos dizer assim, só de teórica, né? Só no discurso, uma coisa melada, açucarada, bonita, né? Mas sem uma consistência verdadeira. O Dom Henrique, né, que faleceu agora há pouco tempo, né, ele dizia, né, que nós somos todos doentes, né? Somos feridos pelo pecado, quanto desencontro na gente, né? Quantos sentimentos desajeitados, quantos desejos, quantas incoerências, né? Quantos pensamentos loucos, pensamentos de vaidade, pensamentos de ira, pensamentos de sensualidade, pensamentos de ganância, né? Pensamentos muitas vezes de desespero. Nós todos somos doentes, né? Só vai mudando a doença, né? Em cada um de nós, né? De uma pessoa para outra, mas somos todos doentes, né? Nós fomos criados bons por Deus, criados à imagem de Deus, mas nós estamos todos com uma imagem ferida, manchada, machucada pelo pecado. Daí é que a gente percebe, né? Estamos em dessemelhança, né, com aquilo que deveríamos ser. Membros de uma humanidade ferida pelo pecado, né? Deus criou o homem à sua imagem. Está lá na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que vai dizer: Ele, Jesus, morto e ressuscitado, é a imagem do Deus invisível. Portanto, o homem foi criado à imagem deste Cristo, ou seja, quanto mais eu me pareço com Ele, em todo o meu ser, mais eu sou aquilo que Deus sonhou que eu fosse, mais eu sou eu mesmo. Chega a ser muitas vezes um mistério, né? Porque quanto mais eu saio de mim para me parecer com Ele, mais eu sou eu mesmo. A minha salvação, ela não está em mim, né? A minha plenitude, ela não está em mim. Somente à luz do ressuscitado nós podemos chegar à semelhança com Deus, né? E esse é o nosso destino, essa é a nossa realização, né? Ou deveria ser, portanto, a nossa realização. Por isso que quanto mais diferentes de Jesus, maior a frustração como ser humano. Porque é alguém que foi criado para um objetivo e não chegou até ele, né? Não conseguiu alcançar esse objetivo. Às vezes fica em busca, à procura dessa felicidade o tempo todo e nunca encontra, né? Busca, né? E nunca acha. Nós lembramos aquele episódio, né, do jovem rico que foi ao encontro, né, de Jesus e pergunta: olha, o que farei, né, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala a ele, né, primeiro dos mandamentos que dizem respeito ao próximo, né? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Ou seja, Jesus mostra que não dá para abrir o coração a Deus sem antes abrir o coração aos outros. E o jovem disse que, olha, eu já faço todas essas coisas, né? Então Jesus pede o quê? Pede para ele vender o que tem e segui-lo. O jovem entendia, no pensamento dele, né, na forma do agir dele, ele entendia que poderia ganhar a Deus somente fazendo coisas. Tanto que perguntou a Jesus: olha, o que eu tenho que fazer? Ora, né, Jesus deixa claro que Deus não quer as nossas coisas, né? Mas Deus quer primeiro o nosso coração. Então Jesus convida ele a fazer o quê? A passar, né, do fazer para o ser, né? Jesus diz: vai, vende o que tens, né, e depois segue-me. Esse vender tudo quer dizer deixa-te a ti mesmo, né? O que te dá prestígio, o que te dá segurança, né? O que te dá força. Deixa-te a ti, vende o que tu és, né? Daí o rapaz, né, corre com medo. Ou seja, não é simplesmente o fazer, né? O fazer coisas para Deus, mas é o ser de Deus, né? É dar o coração. Depois segue-me. Jesus nos convida sempre a isso: segue-me, né? Na tua alegria, na tua tristeza, segue-me mesmo na tua abundância, na tua pobreza, segue-me nos teus momentos de luz, né? Nos teus momentos de trevas, segue-me, vem comigo.
O olhar de Cristo é sempre um olhar amoroso, porém é um olhar também exigente. Deixa-te a ti, deixa as tuas coisas, né? É não colocar as coisas acima de Deus, né? Enfim, isso é para sair de mim. E para que tudo isso? Para que mudar, né? Para que fazer isso diferente? Por que eu não posso fazer do jeito que eu sou? Está lá, né, em Efésios, capítulo 4, versículos do 20 a 24, na qual São Paulo nos diz: isso é preciso para que renovemos pela transformação espiritual da nossa mente, para nos revestirmos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade e na verdade. Queridos irmãos, fiquemos na paz do Senhor e até um próximo vídeo. Até mais.